Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma série de 5 episódios que a gente está começando a gravar. Hoje é o nosso primeiro episódio para falar da COP28. A COP está acontecendo, ela começou no dia 30 de novembro e vai até o dia 12 de dezembro. E eu acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona para saber o que está sendo discutido, quais legados que a COP28 pode deixar, até porque Belém será sede da COP30 em 2025 e a gente precisa trazer todas as pautas voltadas ao meio ambiente à tona, né? Investigar, conversar e debater sobre todos esses assuntos que estão ligados, relacionados à COP. Eu me chamo Gustavo Freitas, serei apresentador dessa série de 5 episódios e hoje comigo a nossa primeira convidada é a Isabela Canto, que é consultora em projetos e soluções na Amazônia, graduada em Direito na Universidade de Coimbra, com extensão na Paris Panthéon Assas, eu espero que eu tenha falado certo. Antes de começar, é sempre muito bom lembrar que essa série ela tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gustavo. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento, né, que eu acabei adquirindo ao longo desses tempos sobre a COP, né, o direito internacional. É uma área que eu tenho muito apreço, né, eu gosto muito de estudar sobre. E muito obrigada pelo convite, né? Então, Isabela, vamos já usar essa sua experiência. Então, fala um pouco para a gente da criação da COP, como foi que ela surgiu e qual foi o contexto, a necessidade de se criar a COP. Pois é, então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a COP ela é uma conferência das partes que ela foi instituída em 95 com o objetivo de pensar em soluções para as mudanças climáticas que começaram a acontecer na Terra. É importante lembrar que antes da COP, que começa em 95, a gente já teve alguns marcos de direito internacional, marcos legais, que traziam à tona, né, essa preocupação mundial com as mudanças climáticas. Então, a gente tem aí o Protocolo de Montreal, que foi em 89, se eu não me engano, que trouxe à tona a questão do buraco da camada de ozônio. Foi uma campanha muito extensiva no mundo inteiro, né, para que fossem deixados de usar os aerossóis e tal. E, assim, acho que foi uma das primeiras campanhas bem-sucedidas, né, para conter as mudanças climáticas. A gente teve também aí, aqui no Brasil, a Eco 92, também conhecida como Rio 92, também, que foi quase que um berço, né, para a criação da COP. E a primeira COP aconteceu em Berlim, em 95. E, assim, a COP, o que é a COP, né? Muita gente escuta, é a COP, é a COP. E muita gente não sabe muito bem como é que funciona. A COP, ela é uma convenção, ela é originada, né, de uma convenção internacional em que vários países se reúnem para discutir as mudanças climáticas. Essa convenção acaba gerando vários organismos internacionais. Então, a gente tem aí o NPCC, que é o Programa da ONU focado em mudanças climáticas. A gente tem aí o IPCC, que é um órgão de pesquisa intergovernamental de mudanças climáticas. Então, a COP é essa reunião que acontece e que tem como objetivo pensar em soluções, né? Porque a gente está falando de um problema global, né? Que são as mudanças climáticas. Isabela, quando a gente fala de meio ambiente, ele é um assunto que ele acaba sendo muito seletivo. Não é todo mundo que sabe falar. Na verdade, a grande maioria das pessoas não sabe conversar sobre temáticas que cercam o meio ambiente. Belém vai ser sede da COP. Em 2025, a COP30 será aqui em Belém. Eu acho que a população não tem um conhecimento de fato do que é a COP, do que vai ser discutido. As pessoas sabem que vai ter um grande evento, de um evento de renome internacional com líderes no Pará e que vai demandar basicamente uma reconstrução da cidade até 2025. Você não acha que... eu acho que uma das formas de atingir as pessoas é melhorar a comunicação. Tem medidas que já foram feitas, que já foram tomadas para melhorar a comunicação, para que as pessoas entendam que aquele assunto técnico ele tem que ser de conhecimento geral, porque é uma coisa grave, que não pode ser apenas assuntos de técnico, mas que as pessoas têm que, de fato, entender o que é.
Sim, assim, eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, ele é um tema técnico-científico, né? Assim, tem mais de 100 anos que a gente já sabe que o petróleo, quando é minerado, ele solta gases que contribuem com o efeito estufa. Isso é algo que se sabe há muito tempo. Só que ninguém sabia muito lidar com como é que isso se impacta na vida das pessoas, né? Eu acho que assim, nos anos 70, 80, assim, eu fui uma criança crescida ali no começo dos anos 2000 e a gente viu muitas propagandas do urso polar, numa calota de gelo, era muito focada nos animais, principalmente, e não muito nas pessoas, né? Eu acho que o que impacta também a gente saber que isso vai nos atingir. Então, assim, quando é um urso polar, tu fica com pena, com dó do bichinho. Mas, tipo, quando é a tua casa que vai para debaixo d'água, quando é a tua cidade que vai ser impactada, quando é o teu país que vai viver uma seca ou uma cheia, quando é a tua região, eu acho que isso tem um impacto a comunicação, quando ela chega nesse ponto, ela tem um impacto maior. Acho também que é interessante, assim, trazendo para um lugar de comunicação geral, né? Eu também sou uma pessoa que gosta de estudar comunicação. A gente vive num mundo em que existe a pós-verdade, né? E a gente está falando aí na política do negacionismo, mas a gente também vive um negacionismo climático, né? Então, os grandes poluidores muitas vezes não querem admitir o impacto que a poluição tem. E, assim, coloco isso dizendo no lugar de alguns países asiáticos, alguns países da Europa. Acho que a Europa não, porque eles têm um compromisso muito maior, né, com essa questão. Mas muitos países asiáticos, os Estados Unidos, por exemplo, eles se retiram desses compromissos porque eles dizem que não é verdade. Então, acaba que as mudanças climáticas, essa discussão, né, a gente acaba ficando nesse fogo cruzado de pessoas que acreditam que vai acontecer e sabem que vai acontecer, né, porque a gente tem aí evidências científicas, né, e tem gente que acha que é balela, né? Então, acho que é importante a gente trazer, neste ano de 2023, principalmente, que, na minha opinião, marca aí o início. A gente está vivendo aqui no nosso país, no mínimo, 5 eventos históricos climáticos. Por exemplo, as cheias no sul, a seca do Amazonas, a gente tem as tempestades em São Paulo, que estão deixando todo mundo sem luz, o calor absurdo que fez no Rio de Janeiro algumas semanas atrás. Então, assim, eu acho que agora a gente chegou num ponto em que é inegável que a gente precisa fazer alguma coisa. Não só para gerações futuras, mas também para a nossa geração, para a nossa sobrevivência. Porque a gente está falando aqui do mundo que a gente vai viver num futuro, tipo assim, um cenário até 2050. Não é daqui a 100 anos, é agora, já é agora. Então, acho que é interessante que a gente aproxime esse diálogo. Eu acho que a COP tem o poder de trazer isso também. Porque quando a gente leva uma discussão para uma cidade como Belém, que é uma cidade amazônica, a gente tem o potencial de fazer com que as pessoas se envolvam. A COP, normalmente, ela é um evento que é para estados, só que ela também traz aí a sociedade civil engajada, muitas pessoas, muitos lugares abertos de discussão sobre esses temas. Então, acho que pode ser um momento muito interessante para que a população de Belém, além de se beneficiar, né, de tudo que vai ser construído, também faça parte dessa discussão, traga a sua experiência, traga a sua voz. Assim, nós somos os afetados. Então, as soluções têm que ser pensadas com base na nossa experiência também. Isabela, a COP ela é um evento que ela já faz parte do calendário anual. Sim. De quem faz ativismo político em prol do meio ambiente, chefes de Estado. A COP é um evento anual. Mas existem COPs que elas acabam se tornando muito maiores do que outras por legado. Sim. A COP, me corrija se eu estiver errado, a COP 21, que foi a COP que teve o Acordo de Paris, que acho que inclusive será assunto, inclusive mais uma vez na COP 28, porque foi um grande legado o Acordo de Paris. Quais são as principais proposições que a COP já deixou como legado? Eu acho que seria importante você falar também um pouquinho do Acordo de Paris. Sim, não, com certeza. Assim, a COP, desde o momento que ela foi criada, ela tem como objetivo criar essa base legal, né, de direito internacional e política, né, para que a gente consiga navegar. Então, assim, uma COP que eu acho que foi uma das mais importantes foi a COP 3, que estabeleceu o Protocolo de Quioto.
né? E a gente sabe aí de toda a questão do compromisso, né, de reduzir os gases. Foi o primeiro compromisso assim que foi assinado por vários países na época, os Estados Unidos não assinou. Mas assim, aí as COPs foram evoluindo e trazendo, cada COP vem uma inovação, né? Eu acho que a COP é um momento também de inovação quando a gente fala em política climática. A COP 20, que 20 foi em Lima, ela meio que estabeleceu a base para a COP 21, que foi em Paris. Na época, isso foi em 2015. Em 2018, eu estudei em Paris, na Université Paris 2, Panthéon-Assas, e nessa época eu tive direito do meio ambiente lá. Então era muito interessante ver, porque a gente estava discutindo, né, o que era o Acordo de Paris. Então, assim, é importante que a gente saiba o que é o Acordo de Paris, porque ele é a base estabelecida, é como se fosse a base legal. É um acordo que ele é muito bem delimitado em alguns pontos. Então, ele é uma base que todo ano a gente vai ficar revisando em cima dessa mesma base ou, de 5 em 5 anos, reavaliando. Então, o que é o Acordo de Paris? Os países membros acordaram em que cada país deveria ter uma contribuição nacional determinada. Chama NDC. Então, imagina, o Brasil vai lá na COP e diz assim, meu país, vou diminuir o desmatamento em X%. A gente vai reflorestar Y%. A gente escuta muito até nessa época, por exemplo, a França falou que até 2030 não vai mais ter carro com combustível fóssil. Isso é uma NDC. Isso é um compromisso que eles assumem em frente à comunidade internacional. Qual é a tradução de NDC? Contribuição nacionalmente determinada. Contribuição nacionalmente determinada. E aí o que acontece? Na COP de Paris, no Acordo de Paris, foi instituída essas NDCs. Então a gente já sabia que cada país teria, né, um ponto, né, um compromisso, né, para ser feito valer. E também foi estabelecido a meta de mitigação climática, que não vamos permitir que a temperatura suba mais que 1,5 graus comparado ao período pré-industrial. O que isso quer dizer? Por que 1,5 graus? Assim, a pergunta também é essa. Com 1,5 graus, a gente já tem um efeito de 14% da população exposta ao calor extremo. Isso daí é algo que não tem volta. A gente já chegou num ponto, talvez sim, em 92 ou na COP1, a gente tivesse chegado num compromisso muito ambicioso, a gente poderia estar falando aqui de não vai alterar a temperatura. Já é provado que vai alterar a temperatura. Então, 1,5 graus, a gente expõe 14% da população mundial ao calor extremo. Com meio grau a mais, ou seja, com 2 graus, a gente expõe 34%. Isso quer dizer 1,5 bilhão de pessoas a mais expostas ao calor extremo. Como, por exemplo, a seca. Com 1,5 graus, a gente afeta, se eu não me engano, 350 milhões de pessoas com essas secas. Com 2 graus, são tipo 410, uma coisa assim, tipo milhões, na verdade, né? De pessoas afetadas. Isso sem contar também com o ecossistema terrestre, né? Se a gente aumentar 2 graus, 99% dos corais vão ser extintos por causa do branqueamento. Eles não vão aguentar a temperatura do mar. Enfim, a gente leva aí espécies de mamíferos, espécies de plantas, invertebrados, enfim, tem um impacto muito grande. Então, lá em Paris, o que eles fizeram? Vamos manter 1,5 graus para a gente diminuir o impacto dessas mudanças climáticas. Então, o compromisso do Acordo de Paris principal 1,5 graus é o teto que a gente pode deixar subir a temperatura. Então, esse é o principal compromisso. O que acontece na prática? Esse ano, 2023, a gente já está vivendo um aumento de 2 graus. Então, a gente já passou. Já não está cumprindo. Então, já passou. Então, assim, a tendência é que existe uma movimentação dentro da COP desse ano de alteração do Acordo de Paris de 1,5 graus. Eu sou contra, honestamente, porque eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ser ambicioso, né? Claro. Mas é importante também saber, né, que isso é uma ferramenta de mitigação climática, entendeu? Já vai acontecer. A gente já está falando de uma mudança que vai acontecer de qualquer forma. Então, é importante que a gente mantenha ela num nível em que o ser humano consiga ser resiliente, né? Isso sem contar, assim, eu te falei aí dos 2 cenários de 1,5 graus e 2 graus, mas existe um cenário de 3 graus. Se a gente não parar de agir, se a gente, o mundo, né,
não parar de atuar da forma com que atua, em cima dos recursos, da terra. Existe a possibilidade de subir 3 graus, e isso é catastrófico, assim, catastrófico. E é muito importante, eu acho que a nossa geração, assim, a nossa COP também, assim, acho que como uma pessoa aqui em Belém que está vivendo, escutando isso, a gente tem um papel muito importante nisso, sabe? De garantir não só o nosso futuro, né? Porque, assim, a gente tem uma memória do mundo com florestas, a gente tem uma memória do mundo com rios, a gente tem uma abundância aqui na nossa região que pode estar em risco, e está em risco, e está em jogo. Então, é nosso papel também manter esses compromissos, né? E cobrar também, né, das pessoas, das autoridades que cumpram, né, com esse compromisso mundialmente confirmado, né, afirmado. Eu vou te dar uma opinião antes de fazer minha pergunta. Me parece, assim, eu sou da área de política internacional, então eu acompanho muito essas conferências, acompanho esses encontros de chefes de Estado. E o que me parece é que a classe política, e quando isso acontece com a classe política, naturalmente a população, consequentemente também, ainda não entenderam a gravidade do assunto. E aí acho que você até falou agora, você disse que você é contra a mudança. De 1,5 grau para 2 graus. Isso. Me parece que quando entra em pautas ambientais, a classe política global, ela é muito mais flexível para as coisas. A gente não vai conseguir fazer isso agora, então vamos alterar, sem entender a gravidade da situação. E aí, você falou agora há pouco do Brasil, que a gente viveu. Esse ano nós tivemos aí as chuvas no Rio Grande do Sul, a gente teve a seca no Amazonas e o calor intenso no Rio de Janeiro. Acho que faltou até mais uma que você falou, não estou lembrado agora. Eu falei 3. Foi os ventos em São Paulo também, exatamente. As tempestades. Aí, a minha pergunta, qual é o papel do Brasil dentro da COP, especificamente dentro da COP28? O que pode ser conversado dentro da COP28 que pode servir de benefício para o Brasil pós-evento como legado? Sim, então é muito complexo, assim, a gente tem que também sempre ter um olhar crítico, né, nessas discussões, mas ao mesmo tempo eu achei muito legal isso do que o Brasil pode trazer, o que o Brasil pode contribuir. Eu acho que hoje, assim, na minha percepção também de observadora, o Brasil tem tomado um papel na diplomacia internacional muito de protagonismo. Assim, no último ano, na verdade, né, a gente passou por um momento de descrédito internacional, né? Aconteceu, né? O que aconteceu no Brasil, acho que ninguém precisa ser lembrado, né? Mas desde, assim, do ano que começa, de 2023 para cá, o Brasil tem assumido posições protagonistas nas discussões internacionais, não só em termos climáticos, mas também, por exemplo, na guerra, assim, tem outras questões também que são trazidas, e o Brasil sempre está ocupando esse lugar de pacificador, apaziguador, e um diálogo entre os países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, acho que pelo próprio tamanho, né? E assim, o que eu acho que o Brasil pode levar e trazer da COP? O Brasil pode levar para a COP algumas experiências que têm sido colocadas aqui, né? O Brasil foi um país que fez compromissos, mas, ao mesmo tempo, cumpre-se em parte, né? A palavra é muito bonita, a ação às vezes fica. Mas, assim, ao mesmo tempo, o Brasil diminuiu muito o número de desmatamento. A gente conseguiu, em um ano, ter uma diminuição aí dos índices. Assim, eu acredito que houveram atividades que podem ser motivo de orgulho para o Brasil em âmbito internacional. Ao mesmo tempo, a gente ainda está preso, né, como país, em lógicas desenvolvimentistas. Então, quando tu falas em petróleo, por exemplo, a gente está com uma discussão de petróleo na Foz do Amazonas. Então, onde que isso entra numa discussão climática, sabe? Então, será que faz sentido dentro do discurso que a gente está fazendo? Assim, também a gente tem que ser realista, né? Não tem como dizer, não vamos explorar petróleo porque não pode. A gente está num país, a gente está num mundo que segue uma lógica capitalista, certo, e que tem que, enfim, não tem como a gente fugir muito disso. Só que eu acho que o Brasil pode ser protagonista nesse lugar de
puxar esses compromissos, né, de amarrar esses compromissos diplomaticamente. Acho que o Brasil também fez um dever de casa, mas acho também que nessa COP foi aprovado o fundo, já foi aprovado agora, no primeiro dia da COP, o Fundo de Perdas e Danos Mundial. É um fundo, assim, muito pequeno comparado com a dimensão, né, que a gente precisa. Né? É uma medida de adaptação climática. Você tem ideia do valor que foi? Foi menos de $1 bilhão até agora. Porque, assim, ele foi criado, o fundo. Ele foi criado com doação dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, eu não sei se teve da União Europeia. Então, agora eles estão criando o fundo. No primeiro dia, eles criam um fundo. Então, é provável que, durante as negociações, ele vá crescendo, né? Porque aí começa a negociação de colocar os países colocarem investimentos no fundo. E é um fundo de perdas e danos. Para que serve isso? No âmbito global, a gente tem países aí que vão ser muito mais afetados pela crise climática do que outros. Os países em desenvolvimento, os países pobres, que não têm, né, tanto recurso, eles são os mais afetados. Então, a gente fala o impacto que tem uma enchente aqui na Amazônia, ou na África, ou em alguns lugares da Ásia, é muito maior do que teria uma enchente na Europa, pela própria estrutura que, historicamente, eles têm, nos Estados Unidos, enfim. Então, a gente está vendo também, agora, nesse período de mudanças climáticas globais, né, enquanto a gente está vendo aqui no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, né? Por exemplo, na Líbia, também teve alagamentos, assim como teve aqui. Marrocos. Exato. E aí o que acontece? A gente precisa... Eu acho que era uma coisa legal de trazer, era essa experiência do fundo. Porque eu acho que é uma política pública, né? A gente está falando de direito internacional, mas, querendo ou não, é uma política pública, que pode ser adaptada à nossa realidade, não só federal, né? Então, imagina que o Brasil cria um fundo de perdas e danos para mudanças climáticas. Até o estado do Pará poderia fazer isso, trazer um fundo de mudanças climáticas, porque a gente tem os municípios. Os municípios podem fazer isso, até para se protegerem. De contenção, né? Exato. Isso daí é uma grande parte da discussão também, né? Eu acho que o Brasil, assim, também explicando um pouco, né, para eu também não me atropelar. Na COP é discutido principalmente duas frentes principais. Uma é a mitigação climática. A mitigação, ela é 1,5 graus, vamos manter 1,5 graus, os NDCs, isso daí, a parte do Acordo de Paris, ele é focado na mitigação, né? Mas a gente tem também a adaptação climática, que a mitigação vamos manter a 1,5 graus para deixar a mudança mínima possível. A adaptação 1,5 graus já traz mudanças. A gente já vai ter que enfrentar seca, a gente já vai ter que enfrentar cheia, tem doenças endêmicas que podem surgir, tem problemas e questões nacionais, né, internacionais, são criadas, né? Então, de que forma a gente se adapta? De que forma a gente cria cidades mais resilientes? De que forma a gente cria a economia mais resiliente, né, e adaptada a isso? Então, eu acho que o Brasil ele se coloca... Eu acho que a gente tem uma posição privilegiada nesse sentido de poder participar ativamente nessas duas discussões. Tanto quando a gente fala aí de planos de REDD+, bioeconomia, isso é uma parte mais de mitigação, mas também quando a gente fala de adaptação climática no sentido de que já estamos sofrendo os impactos. O Brasil foi impactado aí com eventos históricos. Então, o Brasil pode se colocar como protagonista em duas frentes, tanto na parte da mitigação quanto na parte da adaptação. Isabela, queria te agradecer sua presença. Uma conversa muito legal, uma conversa introdutória. A ideia desse primeiro episódio é justamente introduzir às pessoas o que é a COP. Eu falei no início, reiterei na nossa conversa e volto a dizer. É muito importante que a gente facilite a discussão, traga essa discussão para o debate, para o diálogo, de uma forma que as pessoas consigam entender de fato o que a gente está falando e o que a gente está conversando. Afinal, afetam a todos nós e não só a quem está debatendo o assunto. Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações. E eu queria também salientar aqui que esta série de 5 episódios, ela tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Então, muito obrigado e fiquem ligados nos próximos episódios.